Olá, pessoal, amigos do grupo de estudos do Catecismo da Igreja Católica. Com muita alegria no coração, eu venho hoje falar com vocês sobre o quarto mandamento, seguindo essa série de estudos, né? Meu nome é Ana Maria, sou cofundadora da Comunidade Católica Rainha dos Anjos, aqui da cidade de Conselheiro Lafayette. Pertencemos à paróquia São Sebastião. Somos acompanhadas, nosso moderador, nossa comunidade tem como moderador o Padre Daniel. E eu, pela graça de Deus e misericórdia de Deus, fui chamada por ele e sou também celibatária da Igreja Católica, servindo a Deus no celibato pelo Reino dos Céus, aqui na minha comunidade, a Comunidade Rainha dos Anjos. Nosso carisma é anunciar a vinda gloriosa do Senhor nos moldes da Virgem Maria. Esse é o nosso carisma, é a nossa missão, a Jesus por Maria. Bem, então hoje eu vou falar com vocês sobre o quarto mandamento. E vamos iniciar falando sobre a família, que é o plano de Deus, Deus, ele estabeleceu a humanidade sobre a família. E ele colocou os pais como os primeiros educadores dos filhos, Por isso mesmo, ele colocou o quarto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, que nós encontramos no livro do Deuteronômio, no capítulo 5, no versículo 16. E também está ali abordado no Evangelho de São Marcos, no capítulo 7, versículo 8. Bem, honrar teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Nós encontramos escrito isso no livro do Êxodo, capítulo 20, no versículo 12. E meus irmãos e minhas irmãs, Jesus cumpriu com perfeição este mandamento. Porque no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículo 51, está escrito: era-lhes em tudo submisso. Ou seja, referindo à submissão que Jesus teve em relação a São José e à Virgem Maria. Assim o Pai Eterno quis e assim Jesus cumpriu com perfeição. Também São Paulo, ele nos ensina: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo e isso é agradável ao Senhor. Meus irmãos, o respeito do filho pelos pais, ele se revela pela docilidade, ele se revela pela obediência. No livro dos Provérbios, nós encontramos: meu filho, guarda os preceitos de teu pai, não rejeiteis as instruções de sua mãe. Quando caminhardes, te guiarão, quando descansardes, te guardarão, quando despertardes, te falarão. Então, Deus quis, assim está escrito no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2248, está escrito: Deus quis que depois dele honrássemos nossos pais e os que ele, para o nosso bem, investiu de autoridade. Assim está no Catecismo da Igreja Católica. Assim, lá nós lemos e assim lá nós aprendemos e assim nós devemos seguir. Eu gostaria de citar também para vocês a carta do Papa João Paulo II, intitulada Carta às Famílias. Lá, no parágrafo 15, o Papa João Paulo II, ele escreve assim: honra o teu pai e a tua mãe, porque eles são para ti, em determinado sentido, os representantes do Senhor, aqueles que te deram a vida, que te introduziram na existência,
numa estirpe, numa nação, numa cultura. Depois de Deus, são eles os teus primeiros benfeitores. E por isso, honra os teus pais. Há aqui uma analogia com o culto divino a Deus. Bem, na carta às famílias, e o Papa João Paulo II, ele foi conhecido hoje, né? São João Paulo II, né? Foi conhecido como o Papa das Famílias e da Juventude. Então, o Papa João Paulo II, ele assim vem nos ensinar na carta às famílias. E um aspecto muito importante na educação dos filhos é a bênção dos pais. E, infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, como isso tem se perdido atualmente. Raramente, né, vemos aí um filho pedir a bênção ao pai. Vemos um filho pedir, pai, bença quando sai, né? Raramente. E a bênção dos pais sobre os filhos, ela está no livro do Eclesiástico, ela é um ensinamento bíblico, tá? No livro do Eclesiástico, nós vamos ler: honra teu pai por teus atos, tuas palavras, tua paciência, a fim de que ele te dê a bênção. Meus irmãos, neste caso, quando falamos em bênção aqui, nós estamos falando de uma honra, de uma glória que deve ser devida aos pais. E essa glória vem da primeira paternidade que nós recebemos, que é a paternidade divina. Honrar, aqui neste caso, é uma expressão muito forte, quer dizer, encher de honra, encher de glória, encher de respeito. A bênção dos pais para os filhos não é uma mera formalidade social ou tradicional, mas é a bênção do próprio Deus para os filhos através dos pais, por meio daqueles que lhe deram a vida. Vejam, eu volto a citar São João Paulo II, na carta às famílias. Nesta mesma carta, São João Paulo II, ele chama a família de santuário da vida. Então, a família, no plano de Deus, ela é um santuário da vida, ela é um patrimônio da humanidade. Na Lumen Gentium, o documento da igreja, no parágrafo 11 está escrito: é patrimônio da humanidade. São João Paulo II, ele disse: a família é uma comunidade insubstituível por qualquer outra. Então, a família no plano de Deus constitui essa comunidade que ela é insubstituível no plano de Deus. Nessa mesma carta às famílias, São João Paulo II ainda diz: Jesus habita com a família cristã, nascida no sacramento do matrimônio. Sua presença nas bodas em Caná da Galileia significa que ele quer estar no meio da família, ajudando-a a vencer todos os seus desafios. Meu irmão, minha irmã, desde que Deus desejou criar o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, como está no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Deus quis a família. O próprio Deus, meu irmão e minha irmã, Trindade Santa, o próprio Deus, Trindade Santa, é uma família em 3 pessoas divinas. Assim também, o homem que foi criado à imagem e semelhança do Criador, ele deve viver em uma família, em uma comunidade de amor. Já que, como lemos na palavra de Deus, na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8, Deus é amor. Já que o homem lhe é semelhante, o homem também deve ser amor. Meus irmãos e minhas irmãs, a família, ela é o eixo da humanidade. Podemos dizer, é a célula máter, é a pedra angular. Na sociedade, e o futuro da sociedade passa inexoravelmente pela igreja e passa pela família. É na família, meus irmãos,
e minhas irmãs, que os filhos e os pais buscam ser felizes. É na família que o ser humano experimenta pela primeira vez o amor. É no seio familiar. E lá, se ele não aprende o que é amor, ele vai ter muita dificuldade de vivenciar isso na sociedade. Quem não experimentou o amor no seio do lar vai ter dificuldade de conhecê-la, de conhecer o amor fora do lar, fora do eixo familiar. Então, a família é a comunidade na qual, desde a infância, os filhos podem assimilar os valores morais. Isso está escrito no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2207. É na família, é na vida em família que ocorre a iniciação para a vida em sociedade. Nos ensina esse mesmo parágrafo do Catecismo da Igreja. Em relação aos deveres dos membros da família, nós vamos ler no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2214. A paternidade divina é a fonte da paternidade humana. Ou seja, meu irmão e minha irmã, o homem, ele tem como fonte da sua paternidade a pessoa de Deus que é Pai. E daí se fundamenta, como eu disse anteriormente, a honra que nós devemos dar ao nosso pai e à nossa mãe. Por quê? Porque ela vem da honra que nós prestamos ao próprio Deus. Meu irmão, minha irmã, a família, ela está nos planos de Deus e ela está na difusão do reino de Deus. Por quê? Porque é na família que nascem as vocações. Então, o parágrafo 2232 do Catecismo da Igreja, ele afirma: são importantes, mas não absolutos, os laços familiares. Quanto mais a criança cresce para a maturidade e autoridade humana e espiritual, tanto mais a sua vocação individual, que vem de Deus, se afirma com nitidez e força. Ou seja, os laços familiares, eles são importantíssimos, mas eles não são absolutos, ou seja, não são eles que definem a resposta ao chamamento de Deus em uma vocação. Veja, os pais, eles devem respeitar quando Deus lança o olhar de predileção sobre seus filhos e os chama para uma vida de uma intimidade maior com Ele. Ou seja, para uma vida, para uma vocação, a vida consagrada. Seja ela uma vida consagrada religiosa, uma vida consagrada no celibato leigo pelo reino do céu, ou numa vida consagrada ao sacerdócio. Então, eu repito, os pais devem respeitar esse chamamento e apoiar a resposta dos filhos para o seguir. Os pais devem se convencer de que a primeira vocação do cristão é seguir Jesus. No Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 37, nós lemos: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Portanto, os laços familiares, eles são importantes, mas eles não são maiores do que o laço que nos prende a Deus, no sentido de ouvirmos o seu chamado. Então, aquele que é chamado a seguir Jesus mais de perto, como eu disse, a ser um consagrado, e aqui abrange vida religiosa, como eu falei, celibato leigo ou sacerdócio, ele deve entender que ele é chamado, como ensina o Catecismo da Igreja Católica, a pertencer à família de Deus. E os pais precisam buscar, conhecer, respeitar e se alegrar por esse chamado que Deus fez aos seus filhos. Os pais devem receber com muita alegria esse chamamento.
que o Senhor faz ou fizer, né, aos seus filhos, de o seguir, como ensina o Catecismo da Igreja Católica, na virgindade pelo reino, na vida consagrada ou no ministério sacerdotal. Meus irmãos, mas a família, ela infelizmente não tem recebido o apoio da sociedade para viver conforme é o desígnio de Deus para essa estrutura chamada família. No Catecismo da Igreja Católica, no capítulo 2237, nós vamos ler: os poderes políticos são obrigados a respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana. Administrarão a justiça como humanidade, respeitando o direito de cada qual, nomeadamente das famílias e dos deserdados. Mas, infelizmente, não é isso que nós estamos vendo. O demônio, ele tem muitas armas hoje para impedir que o sonho da família se realize segundo os planos de Deus. E tem atuado muito em relação aos poderes políticos, para que a família como sonho de Deus não se realize. Na base de todas as ameaças que têm sido lançadas sobre a estrutura familiar segundo o plano de Deus, nós encontramos o relativismo moral e o laicismo anticatólico, que quer eliminar o Senhor da sociedade, quer tirar Deus da sociedade. Em uma carta enviada ao cardeal Cafarro de Bolonha, a venerável irmã Lúcia, uma das videntes de Nossa Senhora em Fátima, uma das pastorinhas, Lúcia, ela disse ao cardeal Cafarro, em uma carta escrita do próprio punho, ela disse: a última investida do demônio será contra a família e a vida. Bem, e nós vemos que isso está acontecendo. As ameaças contra a família cristã recebem apoio das autoridades e do governo e se tornam leis contra a família. E, meus irmãos, quais são essas ameaças? Bem, eu posso dizer para você que entre os piores inimigos da família está a ideologia de gênero. Ela ensina às crianças que não existe sexo, contrariando a natureza e contrariando a própria ciência. Bem, se não existe sexo, então não existe mais casamento, como Deus instituiu, onde um homem se casa com uma mulher e constituem, geram filhos e constituem uma família. A ideologia de gênero vem dizer que não. E isso, meus irmãos, abre as portas para todo tipo de família alternativa, entre aspas, né? Como a gente tem visto surgir na nossa sociedade. E essas famílias alternativas, elas são contrárias ao que Deus desejou. Essa terrível ideologia, que é a ideologia de gênero, ela tem a sua base no marxismo cultural de Karl Marx, Engels e Anton Gramsci, que desejaram o fim da família. Eles tinham um falso argumento, onde eles diziam que a família é concentradora de renda, que o marido oprime a mulher e nela também os filhos são oprimidos pelos pais. Então, para eles, todo o sistema opressor capitalista está apoiado na estrutura familiar cristã, que deve ser eliminada. Isso são as palavras deles, dos defensores do marxismo. Então, uma grande ameaça, como eu disse, é a ideologia de gênero. Mas encontramos outra ameaça, que é a defesa da vida sendo desprezada e o feminismo sendo exaltado. Uma vez que a Igreja Católica é a grande defensora da vida, desde a sua concepção natural desde a sua concepção, até a sua morte natural. Então, é claro que hoje as baterias dos que querem destruir a família se voltam contra quem? Contra a igreja. Eles dizem, é preciso derrubar a igreja, é preciso desmoralizá-la, acusá-la de todos os crimes e pecados, para que assim
tudo que a igreja ensina seja desvalorizado e não seja seguido. Tanto no campo referente ao sexo, quanto no campo referente à estrutura familiar. Por isso eu volto a dizer e eu volto a citar São João Paulo II, que ele disse na sua carta às famílias: em torno à família se trava hoje o combate fundamental da dignidade do homem. Olha, meus irmãos, as defensoras do feminismo ideológico, elas pedem tolerância para expressar os seus valores, mas são intolerantes com quem pensa diferente delas. Elas dizem, meu corpo, minhas regras, mas elas não querem entender que dentro delas elas estão gerando um outro corpo. Não é o corpo delas, e sobre aquele corpo elas não têm direito. E aí elas vêm como feministas, com a defesa do aborto, que vai contra a vida humana. As feministas são agressivas com palavras, com gestos, com ações. Elas não respeitam o mais elementar e natural direito de livre expressão e não respeitam a liberdade de consciência dos outros. Então, meus irmãos, nessa linha de atuação, o método visado é a descristianização do país, minando a moral cristã da mente das crianças, levando para elas cartilhas de educação sexual que estimulam a promiscuidade. Ridiculariza, então, a ética cristã, a monogamia e a autoridade da igreja. Finalmente, então, eu venho dizer para vocês que, diante disso tudo, a igreja e os pais cristãos, nós todos precisamos nos unir, levantando uma pastoral familiar autêntica, sem se deixar levar pelo atual relativismo moral, que infelizmente tem penetrado também na igreja, porque lamentavelmente existem sacerdotes que apoiam a ideologia de gênero contra o que a igreja ensina. Por incrível que pareça, isso acontece. Então, diante dessas ameaças, a educação das crianças, os pais precisam ter todo cuidado e vigilância para acompanhar tudo que elas leem, escutam e aprendem, sobretudo nas escolas e pelas redes sociais. Meus irmãos e minhas irmãs, a família é sagrada, nunca deixará de existir segundo a vontade de Deus, mas ela está altamente atacada e ameaçada em seus valores básicos. E hoje eu digo para vocês e digo para mim mesma, que cada cristão tenha a coragem de defender a família. Agradeço muito vocês que me ouviram. Eu espero que tudo que eu partilhei tenha sido para o engrandecimento do nome de nosso Senhor e nosso Deus, e tenha sido para aumentar em cada um de vocês o desejo da defesa da família, como Deus assim a sonhou. Espero ter contribuído aqui neste grupo de estudos do Catecismo da Igreja Católica. Contem muito comigo e contem também com a minha oração como consagrada que sou. Convido vocês a finalizarmos com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrada Família de Nazaré, abençoai-nos. Fiquem com Deus. Salve Maria. Olá, pessoal, amigos do grupo de estudos do Catecismo da Igreja Católica. Com muita alegria no coração, eu venho hoje falar com vocês sobre o quarto mandamento, seguindo essa série de estudos, Meu nome é Ana Maria, sou cofundadora da Comunidade Católica Rainha dos Anjos,
aqui da cidade de Conselheiro Lafayette. Pertencemos à paróquia São Sebastião.